Estamos aqui de volta, trazendo para você mais uma informação importante, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre como realmente você precisa aprender a interpretar aquilo que não está claramente, explicitamente. Estou aqui falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que um dia desse se tornou Casa Verde e Amarela, agora voltou a se tornar Minha Casa Minha Vida, um pouco mais logo que o presidente Lula tomou o poder, ele voltou o programa na sua origem, e, enfim, o programa está aí para ser utilizado. Na minha opinião, um excelente negócio, é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que não têm casa própria. Mas hoje eu estou aqui exatamente para ajudar você a não tornar a sua vida um pesadelo, aquele sonho de ter a casa própria se tornar um pesadelo. Muitas vezes a gente, na hora de escolher um imóvel, vai muito mais pela emoção. Quem é a família ou qual a família que não quer, de fato, ter um imóvel próprio, ter a casa própria, o seu primeiro imóvel? Um ditado popular que diz que quem casa, quer casa. E isso é realmente verdadeiro. Mas eu apresentei a thumbnail aqui desse vídeo mostrando uma senhora chorando. Do lado direito, do seu lado direito, do lado esquerdo dela, você está vendo a imagem de um apartamento decorado que foi entregue pelo programa Minha Casa Minha Vida, que está lá embaixo no rodapé. Você não tem ideia, eu quero dizer para você que ainda não pegou o seu apartamento, não pegou o seu imóvel, não fez o financiamento, entrou numa fila enorme para se tornar proprietário de um imóvel por meio do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Quero apenas reiterar aqui que, é claro, é uma excelente ideia. Entretanto, eu coloquei um título ali, eu espero que você leia e entenda bem o que ele quis dizer. Eu apenas ouvi, pena que não me escutei. Sabe o que significa isso? Você ouviu todos, você ouviu o que quiseram te dizer, mas não escutou a sua consciência, não escutou a palavra que pulsava lá no seu cérebro, aquela vozinha que dizia das suas limitações. E você as conhecia. E aí, essa senhora chorando representa, na realidade, duas coisas. Uma, a alegria de ter pego o seu imóvel e a tristeza de que poderá ter que largá-lo em breve. E é sobre isso que eu vim aqui antes que você transforme o seu sonho em um pesadelo. Então, preste bastante atenção nisso. Fazer a aquisição de um imóvel por meio do financiamento do programa do governo Minha Casa Minha Vida é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade. E se você tiver essa oportunidade, você não deve perdê-la. Entretanto, o que você precisa imaginar se é esse mesmo o tempo ideal, o seu tempo ideal de compra, de entrar nesse financiamento. Eu gostaria que você fizesse um minuto de reflexão, tirasse um momento só para você. E você, então, isento de qualquer influência, seja da sua casa, seja do corretor, seja de uma amiga, de familiares, seja de quem quer que seja, ou mesmo de uma bela copy que alguém escreveu. Eu quero que você coloque na ponta do lápis as razões pelas quais você acredita que esse é o momento ideal para você comprar. Eu quero também que você coloque na ponta do lápis o momento que você deveria de ter feito para poder comprar esse imóvel.
Depois eu gostaria que você entendesse por que talvez esse não seja o seu momento. Mas olha, preste bastante atenção, eu não estou aqui para jogar água fria nessa sua empolgação. Eu não estou aqui para dizer para você desista desse seu sonho. Mas, pelo contrário, eu estou aqui para dizer para você, com conhecimento profundo sobre o assunto, que você deve prestar bastante atenção. Eu sou o Daniel Dantas, corretor de imóveis, inscrito no Cresce, em Minas Gerais, sob o número 46362F. E quero dizer para você, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou exatamente dentro de um apartamento. Sabe essa cortina aqui? Se eu abrir essa cortina aqui, você vai ver, talvez dê para ver lá atrás. Olha lá, tá vendo? São apartamentos lá, quase que é imperceptível, mas lá atrás nós temos apartamento, prédio de apartamentos do BRZ embaixo. Eu moro em um apartamento no 7º andar de um dos prédios aqui do BRZ. E nesse momento eu estou gravando aqui porque eu tenho visto a inadimplência aumentar. Eu acompanhei sonhos de famílias inteiras que vinham apenas passear. Aqui do lado existe uma avenida criada, construída exatamente pela BRZ quando ela lançou o projeto nessa região. É a Avenida Manuel Augusto da Silva. Existem aqui nessa avenida 2 conjuntos habitacionais, um mais acima que tem suíte e ele tem 52 metros quadrados. E embaixo com 47,25 centímetros quadrados. Mas existem outros condomínios aqui próximos e existem mais 2, Portal do Sol 1 e Portal do Sol 2, também construídos pela BRZ em Varginha. Tem a Domus, que também faz excelentes apartamentos, excelentes prédios. Então aqui, eu não estou aqui para dizer para você que você não deva comprar e que você tem que desconfiar dessa ou daquela construtora. Mas pelo contrário, você tem que ver que hoje as normas elas são tão rígidas, não só para quem vai buscar um apartamento, mas também para quem vai construir. Então, aquele problema que existia no passado, da construtora iniciar, pegar o dinheiro e dar no pé, isso não existe mais. Hoje, a Caixa Econômica Federal se aprimorou e ela libera recursos de acordo com o cronograma da obra. E para a construtora, ela precisa iniciar com recursos, mostrando que tem lastro, que tem competência, e se porventura ela deixar de construir, é simples, a Caixa Econômica Federal repassa, então, aquele empreendimento para uma outra construtora que vai terminar. Mas o que eu quero dizer aqui para você e que eu vou falar para você, que o que você tem que observar para você não dar um passo maior do que a perna, primeira coisa, se preparar para se tornar um mutuário, para se tornar um novo proprietário desse imóvel. Lembrando você que quando chega a ser um conjunto habitacional, e eu fiz isso num outro vídeo, quando é um conjunto residencial, tanto de prédios como de casas, mas que você vai conviver num condomínio residencial, existem regras, existem taxas e existem despesas compartilhadas. E essas despesas compartilhadas são, sim, eleitas de acordo com um padrão, através de reuniões, através de debates e através das necessidades. Então, eu quero te dizer, sem sombra de dúvida, que o que você deve, em primeiro plano, é observar.
se para você o melhor mesmo é comprar uma casa individual, casa própria, pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ela precisa realmente estar de acordo com a legislação do programa, ou se você quer um apartamento ou uma casa dentro de um conjunto habitacional. Se você procura segurança, quer estar perto de mais gente e, de repente, a arquitetura, o paisagismo do ambiente chamou a sua atenção lá pelo escopo, né, pelo croquis, pelo lançamento, então eu diria para você, bacana, seja muito bem-vindo. Agora, se você não quer surpresas e depois não quer transformar sua vida num pesadelo, então se prepare. Se prepare por quê? A prestação que a Caixa Econômica Federal vai liberar, aquela que você vai pagar no começo das obras, eu já disse isso no passado, é apenas o quê? Os juros de obras. Então, de acordo com o cronograma da obra, a Caixa vai liberando recursos para que a construtora faça a obra. É esse conjunto de mutuários que contratou aquela construtora e a Caixa libera recursos para esse conjunto de mutuários. A construtora, a empreendedora, ali a incorporadora, tudo que ela precisa é apresentar, ela precisa lançar um programa, apresentar isso ao mercado e agremiar, arregimentar pessoas interessadas e com condições de se tornarem proprietárias desses imóveis. Então, quando você vai buscar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, com muitos benefícios, com piscina, piscina adulto, piscina infantil, com alamedas largas, lindas, com estacionamento amplo, um salão de festa que cabe aí 80, 100 pessoas sentadas, tudo lindo, maravilhoso, mobiliado, onde você vai ter um snack bar, né? Um local onde você também vai poder desfrutar com seus amigos, com a sua família, onde tem uma churrasqueira, onde tem segurança, portaria com 24 horas. O que eu tenho que te dizer, que isso tem um custo. E você, quando aceitou fazer parte desses mutuários junto à incorporadora, o papel se inverte. É o mesmo que você tivesse contratado aquela incorporadora, aquela construtora, para fazer um projeto para você, juntamente com as demais pessoas. Então é importante que você tenha em mente que você vai precisar ter recursos suficientes para entrada, documentação. Algumas incorporadoras até, como foi o caso da BRZ em Varginha, ela dava a documentação. Talvez se ela não fizesse isso, eu não vou dizer 50%, mas entre 25% e 30% dos atuais moradores aqui hoje não estariam aqui. Então, ela tirou da sua margem de lucro um desconto que desse para que as pessoas viessem para cá com a documentação. Então, preste bem atenção. A primeira coisa que você vai ter que imaginar é como pagar a entrada. E a entrada você começa a pagar tão logo você assina com a construtora. Assinou com a construtora, assinou com a Caixa, foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, tem um detalhe. Você precisa saber o seguinte: se você estiver em atraso inadimplente, tanto com a Caixa quanto com a construtora, você não pega as chaves. Todos os móveis que vão fazer parte da piscina, do salão de festa, da churrasqueira, do bar, etc., tudo isso vai sair do seu bolso e vai ser rateado entre todos os moradores. Então, é importante que você preste bastante atenção. O programa Casa Verde e Amarela deu passagem para Minha Casa Minha Vida, que trouxe um benefício fantástico. E aí? O que eu devo fazer? Você tem que analisar um aspecto. Quanto que você ganha?
pelo Minha Casa Minha Vida, hoje, 2023, quando eu estou gravando esse vídeo agora, em junho de 2023, já no final, né? Hoje é 30 de 6 de 2023, são 19 horas com 9 minutos. Nesse momento, você, para fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida, terá que ter uma renda de até 3 salários mínimos familiares. Sua renda familiar, o que vai compor a proposta ali, tem que estar na casa dos 3.600, mais ou menos, que é os 3 salários mínimos. E quem ganha mais? Pode, pode. Só que foge da regra Minha Casa Minha Vida, que é financiada pelo programa, pelo FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem subsídio, que tem os juros baixos. E por essa razão, as pessoas com até 3 salários mínimos familiares, essa renda familiar de até 3 salários mínimos, compreende, inclusive, um subsídio que poderá chegar até R$ 55.000. Isso facilita muito a sua vida. Se você fugiu desse contexto, e aí tem um detalhe, se você é assalariado, recebe por holerite, você provavelmente recebe via bancário, via banco, tem lá os seus extratos, tem lá o seu holerite, e mesmo que você tenta dizer que não ganha o suficiente, que não ganha, que ele quer se enquadrar na Minha Casa Minha Vida, você terá que ir pela tabela do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o tal do SBPE, que aí você não tem os benefícios, principalmente o subsídio. Então, eu quero dizer para você que é muito importante. Antes de você decidir pela compra, pense em um aspecto assim. Quantas pessoas vão fazer parte dessa minha proposta? Quem vai fazer parte dessa proposta vai me ajudar a pagar mensalmente as mensalidades? Eu tenho que ter uma entrada. A incorporadora, a construtora está me oferecendo o parcelamento dessa entrada. É uma ótima opção. Só que tem um detalhe. Você vai pagar a mensalidade cheia mais o valor da prestação que a construtora fez para você do parcelamento. Só que aí entra um detalhe. Você tem um condomínio. O que é a taxa de condomínio? É aquela taxa que o cara vai cuidar da piscina, você vai pagar um salário para um síndico, você vai pagar um salário para os porteiros, você vai comprar os móveis, porque o prédio é novo, você vai ter que compartilhar o pagamento com o paisagismo, com a manutenção desse paisagismo, com os móveis do salão de festa, os móveis de piscina. Tudo isso vai ser rateado entre todos os condôminos. E aí vem uma coisa. Se você só ganha 3.600 e de repente você parcelou a entrada e você vai pagar 600, 650, e você tem mais a mensalidade de 600, digamos mais 600 e 650. Então você tem R$ 1.300 só de prestação incorporadora e Caixa Econômica Federal. Só que se o seu condomínio tem piscina, tem elevador, tem playground, tem salão de festa, tem churrasqueira, você tem um pessoal e você tem uma taxa de condomínio que pode chegar na casa dos 250 a R$ 300. 1.300 mais 250, nós estamos falando em R$ 1.550. Só que existem os móveis que não entram na taxa condominial. Você precisa pagar esses móveis em parcelas, que poderá significar mais 180, R$ 200 mensais, junto com o condomínio. Então, 1.550 mais 200, vamos supor, 1.450, 1.550 mais 200, 1.750. E isso não é uma vez, nem 2 vezes, no mínimo 12 vezes. Só que aí, quando você mudou para o prédio, todo mundo acha que no prédio tem segurança. Você tem porteiro, você não tem segurança. Você não sequer tem vigia. O porteiro está lá para atender quem chega à portaria.
Ele não está lá para correr atrás de quem pulou o muro. Ele não está lá para defender moradores, menos que a pessoa entre lá sem identificar pela portaria. Então você vai ter que fazer o quê? Os condôminos vão se reunirem para fazer um sistema, para montar um sistema de segurança no prédio, aonde vão entrar câmeras, concertinas, alarmes e, oxalá, se não for necessário mais para frente, dependendo da região em que você mora, contratar um segurança motorizado para poder andar pelos estacionamentos, exatamente para poder ver se ninguém entrou ou saiu, ou se não está tendo vandalismo, né? E tudo isso chega no seu bolso. Aí, se você ganha 3 salários mínimos, mais ou menos 3.600, retirando-se 1.800 a 2.000, você tem os filhos na escola, você tem um carro, e como você vai pagar tudo isso? A diferença entre condomínio, tanto residencial, em casa, como os apartamentos, em relação a uma casa residencial, uma casa individual, é que você não terá esses custos adicionais. Lá na casa você pinta se você quiser, você põe grade se você quiser, você põe câmera se você quiser. Então tudo vai depender só da sua decisão. Já num prédio de condomínio, depende de mais pessoas e posso te garantir que você será, sem sombra de dúvida, um voto vencido. E sendo um voto vencido, você vai ter que pagar essa conta. Então, para que o seu sonho não se torne pesadelo, analisa bem, ouça, escute, escute a sua consciência. Analisa para ver se que realmente quem vai pagar a conta é você, se o que você ganha é suficiente, se você vai precisar parcelar a entrada. E não esqueça que você tem outras despesas, principalmente se você tem crianças. E a outra coisa é a estabilidade profissional, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Então, eu estou aqui hoje para dar essa dica para você. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.